Às vezes o protocolo se vincula à burocracia e nós estamos num desafio de desburocratizar para tornar o nosso país mais eficiente. Então, vou pedir a compreensão dos senhores para me falar assim, e abro espaço, inclusive, para alguma pergunta que os senhores entendam que seja pertinente. Mas eu quero agradecer aqui ao nosso presidente, o Cláudio José Algaia, que é o presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul, por ter nos honrado com esse convite. É muito importante que possamos aprimorar, estabelecer e consolidar o diálogo. O Brasil precisa muito de diálogo. Só com o diálogo nós haveremos de superar os desafios, tornar mais convergentes os nossos objetivos. Às vezes nós temos objetivos comuns e falamos longe um do outro. E se você fala de perto, você pode entender que, às vezes, você está falando a mesma coisa, porém, de maneira diferente. Somente através da aproximação é que nós conseguiremos buscar alternativas para os problemas do presente. Dizer da honra de poder compartilhar a tribuna com os debatedores que aqui foram convidados. Temos o caso do ex-ministro do TST, o doutor Gelson de Azevedo, e no nome dele eu quero saudar aos demais debatedores. Quero saudar também, no nome de dois amigos pessoais que estão aqui, o doutor Irineu e o Clóvis. O doutor Irineu temos uma amizade muito fraterna, e o Clóvis, nós somos conterrâneos, somos lá de Carazinho ainda, participávamos de momentos da juventude lá. Ele era um bom centro-médio, viu? Se o Internacional soubesse disso, teria trazido ele para cá. Então, no nome do Clóvis, eu saúdo os demais dirigentes de hospitais. Mas a modernização trabalhista ela vem num momento muito especial, porque o Brasil, eu dizia hoje lá em Caxias, presidente, que o Brasil é um país que tem oportunidades extraordinárias. Nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo. Nós temos riquezas no nosso subsolo, nossa costa marítima, oportunidades tanto no turismo, como as riquezas que tem no nosso próprio pré-sal. O Brasil é um país onde nós temos estabilidade no clima, estabilidade no solo, a riqueza da nossa flora, da nossa fauna, a unidade da nossa língua. Nós temos um capital intelectual muito importante no nosso país, e não é possível, num país com tanta oportunidade de desenvolvimento, com tanta oportunidade de riqueza, nós convivermos com a realidade de tanta pobreza. E uma nação, ela se estabelece sobre três pilares fundamentais. Enxerguei o Luiz César lá também. A luz ali me atrapalhou um pouquinho, o Luiz César, mas o Luiz César é um grande batalhador aí do ramo, defensor também do setor da saúde. Então, o Brasil tem oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, e a única forma de você combater a pobreza é você estabelecer uma nação sobre 3 pilares sólidos, que é segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. E nas relações do trabalho, nós precisamos ter segurança jurídica também. E se o Brasil estabelecer um ambiente nas relações do trabalho, eu não critico a legislação trabalhista de 1944, porque ela surgiu num momento muito importante no Brasil para trazer direitos que não existiam. O Brasil vinha ainda de uma época da influência muito forte do coronelismo, onde
Primeiro, nós saímos de um período de escravidão. Depois, migramos para um período de coronelismo. Então, essa cultura, essa influência ainda trazia, de certa forma, uma supremacia de quem detinha o poder do capital sobre aquele que tinha uma condição desfavorável. Então, a legislação trabalhista daquela época ela foi importantíssima para estabelecer determinadas balizas nessa relação e promover a justiça. Mas, veja, a legislação de 1944, ela tinha muita inspiração ainda nos encantos, lá do final do século XIX, ainda daquela luta do proletário contra o burguês. No século XXI é uma outra realidade. Uma outra realidade. Então, não dá para você ficar com a cabeça no século XIX e com os pés no século XXI. A partir da década de 60, surgiram outras modalidades e possibilidades de relações de trabalho, assim como também surgiram outras atividades econômicas. Então, nós precisaríamos atualizar a legislação para assegurar direitos, dar segurança jurídica e geração de empregos. Não há política social melhor do que o emprego. Então, se o Brasil, um país tão rico, e os nossos tribunais trabalhistas, com um estoque de processos trabalhistas que não conseguia dar conta da demanda, existia alguma coisa errada. Então, não dá para nós culparmos a justiça trabalhista por esse estoque de demandas. A culpa está, muitas vezes, na legislação que abre margem para interpretações subjetivas, ao conflito entre os setores da sociedade, tem que ter a intervenção do juiz para apaziguar, porque sociedade sem juiz se expõe à barbárie. Então, nós precisamos trazer uma legislação que dê condições de interpretação fiel daquilo que está escrito, aonde a legislação não abra margem para acrescentar um tio, mas também não possibilite a retirada de um hífen. E nós procuramos, através de um diálogo, vocês me desculpem que eu acho que essa gripe aí, vocês sabem que no Ministério do Trabalho é um estresse constante, né? Aí eu acho que baixa a imunidade e tu fica... Quando não é garganta, é afta. Quando não é afta, é insônia. Eu vou ter que chamar um auditor fiscal do trabalho para ir lá. O ministro está trabalhando 16 horas por dia, não tem descanso semanal remunerado e nada, então nós vamos ter que dar uma controlada nisso aí. Mas vocês, por favor, compreendam um pouquinho, de vez em quando eu tenho que dar uma... Então, nós procuramos trabalhar a legislação e iniciamos esse trabalho conversando com o movimento sindical, centrais sindicais, federações, confederações, trabalhadores, empregadores, e produzimos um texto muito próximo do consenso. Quando foi lançado esse texto, lá em dezembro do ano passado, estava presente entidades patronais e de empregadores, eu não gosto de usar o termo patrão, mas empregadores e empregados. Estavam lá, ambas as representações no dia. Congresso Nacional, que é a legítima representação da sociedade, aprimorou o texto, aprovou, e o presidente não quis confrontar o Congresso e sancionou a lei conforme o Congresso aprovou. Mas o objetivo da lei, ela se estabeleceu num fundamento muito importante que tanto quem emprega e quem é empregado defende, que é a consolidação de direitos. Os senhores vejam que nenhum dos direitos que está especificado no artigo 7º da Constituição está correndo algum risco de ser fragilizado. Todos aqueles direitos, jornada de 44 horas semanais, 8 horas diárias, descanso semanal remunerado,
vale transporte, vale refeição, férias, 13º salário. Nós organizamos para que esses direitos ficassem assegurados. Bem, o segundo eixo é a segurança jurídica. Não era possível nós continuarmos com um direito que é também do trabalhador, que são as convenções coletivas, sendo constantemente desmoralizadas. Por exemplo, eu tenho notícias de entidades hospitalares nesse Brasil que faziam o acordo coletivo para determinada categoria trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Quem é que estabeleceu o teto da jornada diária em caso excepcional? Foi a própria CLT lá de 1944. Então, esse teto de 12 horas não foi uma criação da cabeça do ministro Ronaldo, nem do presidente Michel Temer. A prova é que os acordos coletivos já existiam. Mas, geralmente, essa relação entre empregador e empregado é um divórcio que geralmente acaba sempre com um litígio contencioso. E aí uma parte busca na justiça e a autoridade tornava nulo esse acordo, que por um determinado período foi vantajoso para uma parte, né? Serviu para uma parte, mas depois rebuscava na lei e aquele acordo se tornava nulo e trazia uma insegurança jurídica. Tem hospitais que demandam ainda de ações trabalhistas com indenização de 1 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões de reais. Às vezes, hospitais que ficam se esforçando, seus diretores no Congresso Nacional, de gabinete em gabinete de deputado, suplicando por uma emenda de 250 mil reais, muitas vezes para fazer uma reforma, ou uma ajuda de custeio de 100, 150 mil reais, para poder dar conta da demanda, para atender às necessidades da sociedade. E essa entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, é surpreendido com uma decisão judicial impondo uma execução lá milionária, muitas vezes acima da capacidade de poder honrar com aquela execução. Estou falando num determinado setor, no setor de saúde, que os senhores conhecem muito bem essa realidade. Então, essa insegurança jurídica não dá para continuar. Não dá para continuar se estabelecendo essa relação. Eu visitei pessoalmente alguns empresários aqui do Brasil, implorando para eles voltarem atrás da ideia de mudar a planta das suas fábricas para o Paraguai. E muitas já mudaram. Inclusive, aqui do estado do Rio Grande do Sul, teve um final de semana que eu visitei 3, 4 empresas que estavam determinados a mudar as suas plantas para o Paraguai, em razão da quantidade e o valor, o montante das ações trabalhistas impostas contra o setor. Se não tem empresa, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem como a família garantir a subsistência para a família, não tem como pagar luz, não tem como pagar água, não tem como ir no final de semana no mercado, encher o carrinho com umas coisas ali, levar para casa, que essa é a rotina do brasileiro, mas se não tem emprego, não tem. Eu já tive falta desses dois endereços, do trabalho e de moradia. O Chico conhece a minha família, o Clóvis conhece a minha família lá de Carazinho, conhece as minhas origens. Então, o fundamental para o ser humano são 2 endereços fundamentais, presidente. É um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Nós precisamos dar segurança jurídica. Dos 38 milhões e 600 mil empregos gerados no Brasil, 85% são gerados por micro e pequena empresa. É o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda em escola pública, ele gera 5, 6 empregos, e o que me dói é que, muitas vezes, o faturamento bruto de uma microempresa que gera 5, 6 empregos é menor do que o salário fixo estável de quem o chama de burguês.
Então, aquele conceito lá do século XIX de proletário e de burguesia não vale para o século XXI. As soluções do século XIX foram importantes para resolver os problemas do século XIX. As soluções do século XXI foram importantes e encantadoras para resolver os problemas do século XX, mas nós estamos no século XXI. Quando nós procuramos estabelecer na lei determinados dispositivos que digam respeito à rotina, digam respeito à especificidade da atividade ou do setor, para poder ajustar através da convenção coletiva, dando força de lei à convenção coletiva, dando legitimidade à convenção coletiva para deliberar sobre aqueles assuntos, ali na lei está especificado o que a convenção coletiva pode acordar e o que ela não pode. E o que ela não pode. Então, esse é o objetivo principal de dar clareza para a interpretação da lei, não dar margem para a interpretação subjetiva, dar força de lei para os acordos coletivos de trabalho e possibilitar ao trabalhador para ele escolher a forma mais vantajosa de usufruir dos seus direitos. É lógico que o Estado brasileiro chegou num ponto que quis impor-se, inclusive a forma que a família educa os filhos, quis impor-se em muitas áreas que não é de competência e que o Estado, pelo que eu entenda, não deve, no Estado não tem como dar conta de tudo. É bom nós permitir que a sociedade se organize em si, tendo a lei como colunas que estabeleça uma determinada segurança, como uma faixa. Você vai por uma rodovia, tem a pista contínua, tem a pista que permite ultrapassagem, tem os balizadores ali que são sinais que você se dirige por aqueles sinais. E assim é a lei para a organização da sociedade. O Estado tem que ser forte para impor-se quando a lei não é obedecida. E é muito importante que o setor, a sociedade, compreenda que qualquer norma que possa afetar a imagem, a honra ou o patrimônio do administrado tem que passar pela chancela do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Congresso Nacional. Nenhuma norma baseada em interpretação monocrática, que pode ser inspirada em princípios religiosos, ideológicos ou econômicos, sem o devido debate na casa, que é a devida representação do povo, poderá produzir qualquer dano à imagem, à honra ou ao patrimônio do administrado. A sociedade precisa começar a ter consciência desses aspectos a respeito das normas que se aplicam, das normas que reproduzem efeitos na vida do administrado. Tem que passar pela chancela do Congresso Nacional. Senão, nós vamos continuar sobrevivendo numa nação com imensa insegurança jurídica nas relações, aonde cada um estabelece uma norma segundo os princípios que baseia para a utilização das suas ferramentas. É só você ver as barbáries que aconteceram na história da humanidade, se deram por motivações ou religiosas, ou ideológicas, ou econômicas. É para isso que tem que ter a lei, para que a lei possa ser aplicada conforme ela está escrita. E o terceiro eixo é a geração de empregos. A geração de empregos é fundamental. Os senhores vejam que nos últimos 2 anos, 2014 e 2015, o Brasil perdeu mais em torno de 3 milhões de empregos. De dezembro de 2014 a dezembro de 2016, fechou no Brasil 1,5 milhão de postos de trabalho, quase 1.600.000 postos de trabalho. O Brasil perdia 100 mil empregos por mês, de meados de 2014 até dezembro de 2016. Com a expectativa, porque o que você compreende com o mercado? Mercado são os produtos naturais, produção, transformação, comércio e consumo.
E o mercado precisa estar motivado, tem que ter ânimo, tem que ter segurança. Só com a expectativa da aprovação da legislação trabalhista, o trâmite que transcorreu, em 2017 nós invertemos, o desemprego ficou no ponto zero, e agora nós voltamos a gerar uma média de 35 mil empregos positivos por mês. O estoque desse primeiro semestre de 2017 já são mais de 113 mil postos de trabalho positivos no Brasil. General Motors, Volkswagen e Nissan anunciaram investimentos bilionários para o segundo semestre. E, a partir de 4 de setembro, as unidades dessas montadoras voltarão a operar em 3 turnos e com possibilidade de geração de milhares de empregos somente nesse setor automotivo. Isso sem falar no setor da construção civil, que depois de 2 anos de queda constante, agora nós chegamos no ponto zero e começaremos a geração de empregos. Então, queda de emprego é coisa do passado. Coisa do passado. Com a regulamentação do trabalho intermitente, que é uma realidade na Europa, trabalho por jornada parcial, que é uma realidade na Europa, o contrato de trabalho office home, onde você pode produzir na sua própria casa, é uma realidade na Europa. O Brasil tem capacidade, pelo seu potencial econômico, de gerar mais de 2 milhões de empregos nos próximos 2 anos, e é isso que vai acontecer. Isso que vai acontecer. A questão da terceirização. Eu não gosto de utilizar o termo terceirização. A realidade é serviço especializado. Você não pode mais pensar um negócio como um endereço, o modelo fordista, o sistema sistemático de produção. Cada produção pode ser uma empresa de serviço especializado. É a outra condição, desde que esse trabalhador ele tenha a sua carteira assinada, todos os seus direitos assegurados, que estão especificados na própria CLT, o Brasil vai ter condição de gerar milhões e milhões de emprego. Foi no nome, presidente, desses 60 milhões de brasileiros que não têm uma atividade econômica. Esses 14 milhões que têm o dever, são 60 milhões sem uma atividade econômica, alguns vivendo de bico, da informalidade, outros têm um parente que tem uma renda, ele vai lá e se encosta, se desfalsa, mas 14 milhões tinham o dever de suprir as necessidades básicas da família, o provedor das necessidades básicas da família. Se ele não trabalha, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar o aluguel, e não tem o pão para colocar na mesa dos filhos. Hoje é sexta-feira, vai chegar à noite, muitas crianças na inocência vão dormir com fome. Amanhã de manhã é sábado, essas crianças não têm alimento, muitas famílias vão ter que se desfalsar, visitar algum parente para poder botar o pão na barriga dos filhos. Na segunda-feira, muitos pais, muitas mães de família não têm endereço para trabalhar, e a alimentação que essas crianças vão ter vai ser na escola, a merenda escolar. Essa é a realidade do Brasil. Então, foi em nome desses que eu tomei a decisão de, inclusive, comprometer o meu próprio próximo mandato, em razão de não ser compreendido a curto prazo. Mas era necessário fazer esse enfrentamento ideológico e de mérito para modernizar a legislação trabalhista, trazer segurança jurídica e gerar empregos. Então, eu quero cumprimentá-los, dizer que eu estou à disposição. O setor é um setor muito importante. Nós estamos trabalhando no que diz respeito à elaboração de normas voltadas para cada setor, e assim que nós tenhamos concluídos esses trabalhos, nós vamos fazer chegar às suas mãos. Obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, ministro. As suas palavras, a reação dos nossos colegas e companheiros demonstram isso, né? As suas palavras, elas constituem um bálsamo para nós do setor saúde,
que temos efetivamente uma série de dificuldades no dia a dia em função de normas muito antiquadas e inapropriadas para o setor saúde. Mas, como o ministro se colocou à disposição, eu gostaria de imediato passar a palavra para o plenário. As moças estão aqui com o doutor Maurício Guimarães, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde de Pelotas. Em primeiro lugar, meus cumprimentos ao workshop, ao doutor Allgaier, que representa a CNS, a FEUSUL. Eu sou, meu caro ministro, me surpreende positivamente a sua manifestação. O senhor veio aqui realmente como um homem preocupado com um bem coletivo. O senhor, ao invés de falar sobre política, o senhor falou sobre uma parte técnica muito importante. E eu quero sensibilizá-lo porque há 45 anos de atividade profissional, 35 anos na área sindical, eu quero lhe dizer que nós desconfiamos às vezes quando a Constituição diz que todos somos iguais. As empresas de saúde vivem em desigualdade ao longo de muito tempo. Quer inclusive pelo não respeito do ponto de vista legal às relações de convênios. Existem convênios na área federal que estão há 23 anos sem nenhum reajuste. E eu sei que o senhor trabalhou também nessa área há algum tempo. 23 anos, isto é mais do que uma escravidão. Isso é um desrespeito ao próprio cidadão. E eu queria lhe dizer neste momento que me agradou profundamente o senhor colocar, acima de tudo, de que é preciso que se veja esta relação entre empregador e empregado, não na verdade como uma doença, mas como uma necessidade, porque não se pode enriquecer do ponto de vista como um país, se não se produzirem empregos e, na verdade, garantir àqueles que trabalham o direito à sua sustentabilidade. E eu quero lhe dizer que nesta época de recessão e a época de muito desemprego, herdado por sucessivos erros, num momento político muito difícil, as empresas de saúde, hospitais, laboratórios ou clínicas, ainda ousam continuar respeitando o direito à vida. E por isso, senhor ministro, eu queria lhe dizer que passo a acreditar que, quem sabe, um desequilíbrio possa se regularizar. Porque vivemos na justiça do trabalho, a palavra justiça do trabalho. E, na verdade, me parece que a justiça, sem fazer críticas maiores, tem de ser para os dois lados. Não é possível que se diga que vamos defender o mais fraco. E eu lhe pergunto, quem é o mais fraco? Aquele que recebe o seu salário, dorme à noite, recebe o seu 13º e, evidentemente, as suas férias, ou aquele que não dorme à noite, que não sabe como pagar e que continua devendo em todas as instituições bancárias para manter a sua atividade. Então, é preciso que pensemos quem é o mais fraco. No entanto, eu queria lhe dizer que acredito e lhe pergunto assim, me parece, sem desrespeitar a instituição judiciária trabalhista, que muitas vezes se observa realmente aspectos ideológicos. E o aspecto ideológico é difícil de se combater. Porque o que nós esperamos, na verdade? A justiça. Que seja uma justiça clara, transparente, regrada, acima de tudo, para que se possa conviver com decência, com dignidade, respeitando os direitos do trabalhador, mas tendo os direitos como empresário neste país também assegurado. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, ouve-se constantemente, através de manifestação do judiciário trabalhista e de suas esferas mais altas, a probabilidade de desrespeitar o que está sendo feito. E eu lhe pergunto, como um empresário que quer cumprir a lei, o que o senhor nos diz a esse respeito? É possível que esse desrespeito se configure de uma maneira tão clara e provocativa como está sendo feito nos meios de comunicação? Qual a segurança que temos de garantir esta justiça e de acreditar nesse momento que isso não é uma utopia, mas sim uma realidade a qual trabalhamos ao longo de muito tempo e que, de repente, parece surgir um novo alvorecer. Quero cumprimentá-lo e desejar que o senhor continue nessa luta, porque, com certeza, nós não vamos desistir, mas estamos profundamente cansados, senhor ministro. Todo o poder emana do povo. E o povo delegou esse poder para os seus representantes legítimos, que são os 513 deputados federais e os 81 senadores. Qualquer norma que venha surgir para sabotar
ou desrespeitar a lei clara e escrita que foi aprovada, que tramitou, seguiu os ritos e os atos sinalizados pela Constituição, pela sua devida Casa Legislativa, a sociedade não pode aceitar. O primeiro insurgimento tem que ser da própria sociedade. A sociedade não pode debruçar-se para normas fundamentadas em interpretações ideológicas, religiosas ou econômicas. Tem que buscar a proteção, primeiro, no próprio judiciário e nas esferas superiores. E se o judiciário não corresponder, tem que buscar daí na legítima casa de representação do povo, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto de 513 deputados, nós temos 60 que estão com problema de comportamento, mas é o poder mais exposto, o mais transparente. Mais exposto e o mais transparente. Então, ali está o resguardo para a própria sociedade. As demais instituições, as prerrogativas que os têm e quem os mantém é o Congresso Nacional. A própria imprensa, a caneta que tem para interpretar do jeito que quiser e falar o que quiser, essa prerrogativa, quem deu também foi o Congresso Nacional. Então, a sociedade tem o Congresso Nacional a seu favor. A lei que ali tramitou e que foi aprovada e que foi escrita de forma clara, tem que ser aplicada, não interpretada, tem que ser aplicada conforme ela está escrita. Se está escrito 80, é 80, não é 8. É 80. A palavra continua à disposição. Doutor Irineu Grimber, depois doutor Henry. Ministro, é um prazer vê-lo novamente. Eu, por questões de afinidade, eu tenho acompanhado a sua carreira política desde que o senhor se reelegeu deputado federal, uma expressiva votação. Aquilo nos deixou muito felizes, porque aquilo era o início da frente parlamentar em defesa dos laboratórios de análises clínicas. Eu só estou esperando que o senhor deixe de ser ministro para a gente continuar com esse trabalho. Nossa frente parlamentar. Ministro, eu conheço bem as suas relações com o trabalho, justamente por ter lido o seu livro, A História do Trabalhismo no País. Eu ganhei de um grande amigo meu. Isso mesmo. O senhor está conseguindo botar na prática tudo aquilo que o senhor preconiza naquele texto do seu livro. Eu só tenho um reparo. Quando o senhor citou 3 pilares, eu colocaria mais um. Talvez seja até consequência dos outros, mas ele é tão importante quanto os demais. Eu me refiro à educação. Isso falta nesse país. É por isso que nós estamos hoje classificados como o país da sacanagem, o país de uma série de coisas altamente deplorativas. Então, eu acho que educação é tudo ou quase tudo. E é o que nós não temos. No momento que a gente vê professoras em sala de aula apanhando de alunos e outras coisas, a venda de drogas completamente descabida e como um descalabro na frente das escolas, isso nós precisamos mudar também. Não é a sua área, mas eu acho que dentro de tudo aquilo que está sendo produzido na área do trabalho, nós vamos também melhorar a educação. É um prazer estar aqui com o senhor hoje, felicidades e que continue nessa batalha, que ela é extremamente importante. Obrigado, doutor Irineu. Obrigado. Doutor Henry, presidente do Sindiosp. Presidente Algaero, obrigado. Ministro, eu quero lhe parabenizar. O senhor, o trabalho que o senhor executou, eu diria que foi mais do que hercúleo, foi um trabalho de dimensões bíblicas. Porque esses conceitos de direito no trabalho, que no Brasil acabam existindo, mas que eles não guardam uma noção com a realidade, como em outros países,
Existem vários fatores no dia a dia que a gente pode entender, isso tem um fundamento na biologia, na física, mas o Brasil começou a criar, sempre com benesses, no fim do ano o sujeito precisa de dinheiro para o Natal, então vamos ter mais um salário, 13º. Ninguém discute mais, mas se falar com qualquer pessoa fora do nosso território, vão ficar olhando. Não estou entendendo. Férias, não, volta das férias sem dinheiro, então vamos ter 1/3 a mais de férias. São coisas que nem se fala em mexer hoje, porque isso está incrustado no DNA, mas o que o senhor conseguiu foi realmente proporções bíblicas e com a sua característica, né, de negociar, de conversar e até na sua profunda fé cristã de perdoar, como aquela jornalista que mentiu descaradamente nas 12/36 e quase pôs tudo a perder numa virada de opinião pública, né? Então, a gente segue o seu exemplo aqui em Porto Alegre. O Estado do Rio Grande do Sul é o que mais sofre, aliás, é o único da federação que sofre com 12/36. E nós fizemos um movimento aqui de conversar com os desembargadores. Eu fui pessoalmente com a doutora Ana Cristina, junto com o presidente do Sindisaúde e o presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Eu ia de terno, eles iam com camisa fora Temer, CUT, e pela primeira vez sentavam na mesma sala Capital e Trabalho fora de uma audiência. E o mais interessante, o mais estarrecedor é que, explicando a situação, aqueles mesmos juízes que vinham caneteando e impondo condenações de 500 mil, de 600 mil, de 400 mil para os hospitais, diziam, pois é, como é que essas moças vão para casa à 00:30, se tiver 4 turnos de 6 horas? Porque às vezes o judiciário está tão acostumado a só discutir uma coisa em cima da outra, porque isso depende daquilo, mas é tudo um castelo de cartas, de construções ideológicas. Então, assim, no seu exemplo e com muito trabalho, nós conseguimos aqui no tribunal já uma vitória importantíssima, que foi uma súmula que concordou que é possível a 12/36, essa súmula é para porteiros, não envolve insalubridade, mas agora nós vamos, e o tribunal aqui já tem algumas sentenças entendendo que 12/36 é escala e não hora extra, porque se for para o português, hora extra é uma coisa extraordinária. E não numa escala que a pessoa chega no dia 1º do mês e sabe que todos os dias ímpares ou todos os dias pares vai trabalhar. Isso não é o extra, é a escala. Então, eu quero lhe agradecer. Realmente, no curto prazo, vai ser difícil da massa trabalhadora entender isso, mas... E o problema, como dizia Roberto Campos, que o problema do longo prazo é que a gente já vai estar morto no longo prazo, mas eu acho que a gente vai conseguir, antes disso, dar valor a essa mudança que, em pouco tempo, vai gerar emprego e vai ser um dos pilares para elevar o nosso país de novo onde ele merece. Nós, 17h30, né, tínhamos previsto encerrar as nossas atividades. Mais uma vez, queremos agradecer de maneira muito especial e fazemos com muito afeto a presença do ministro Ronaldo Nogueira. Quero fazer a entrega para o ministro o certificado correspondente à sua participação. Muito obrigado, ministro, em nome de todos os hospitais, clínicas e laboratórios que nos representam. E deixamos para o senhor para suas últimas palavras. Eu quero agradecê-los e dizer que, no âmbito do Ministério do Trabalho, nós estamos à disposição dos senhores. Tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul a superintendência e nós lá em Brasília, lá nós estamos à disposição lá no gabinete. Nós temos aqui o Viles Tarângelo, que é o nosso chefe de gabinete, pode se dirigir ao próprio gabinete lá do ministro, assim como tenho meus amigos aqui, o doutor Irineu está aposentado, o Clóvis trabalha, mas tem tempo, o Luiz César também trabalha, mas já tem bastante dinheiro armazenado, então eles, se precisarem aí, eles têm meu celular, aí eu estou à disposição de todos. Sempre é um prazer de atendê-los. Se precisar ir nos próprios estabelecimentos dos hospitais, nós estaremos ali. Estamos trabalhando no manual de normas agora. Vamos
avançar também no regulamento da atividade sindical. Implementamos algumas medidas de controle. Teve contratos no âmbito do Ministério que nós reduzimos 60%. Combate a fraudes no seguro-desemprego, já evitamos o pagamento indevido de mais de 500 milhões de reais no primeiro semestre. E vamos a essas mesmas medidas de controle no abono salarial, no seguro-defesa e na folha de pagamento do Ministério, que são 14 mil CPFs. Então, nós deveremos evitar aí pagamento indevido aí na ordem de 2 bilhões e 400 mil reais somente em 2017. Nós estamos à disposição dos senhores e foi um privilégio participar desse encontro. Obrigado.